Oi, gente. Vamos lá, né, para o nosso encontro de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre poluição da água, né? A gente falou na nossa última aula sobre poluição, de uma maneira geral, sobre as fontes de poluição, e vamos falar agora sobre poluição da água, tá? Então, a gente, para dizer que uma água está poluída, a gente primeiro precisa ter os requisitos de qualidade dessa água. Então, dependendo para que a água vai ser utilizada, né, ela vai apresentar aí alguns requisitos de qualidade, justamente em função dos seus usos previstos, tá? E aí, a gente vai poder dizer se aquele manancial ele está ou não poluído em função da qualidade desejada para aquele manancial, tá certo? Então, quando a gente tem aí mananciais, né, corpos d'água com usos múltiplos, a qualidade da água deve atender aos diversos requisitos dos usos previstos. E o que são os usos múltiplos? Por exemplo, digamos que eu tenha uma barragem onde existe captação de água para abastecimento humano, existe captação de água para abastecimento industrial, existe recreação nesse espaço. Então, a qualidade ela deve atender a todos esses usos, tá? E aí, falando um pouquinho sobre esses usos da água e alguns requisitos de qualidade, vamos falar, por exemplo, aqui, o abastecimento de água doméstico, né, que é a água que vai ser utilizada para consumo humano. Ela precisa estar isenta de substâncias químicas que sejam prejudiciais à saúde, de organismos patogênicos, né, deve apresentar baixa agressividade e baixa dureza. Dureza é uma característica, né, um padrão, um parâmetro de qualidade aí, que está relacionado à presença de sais de cálcio e magnésio, tá? E deve ser esteticamente agradável, né? Então, ter baixa turbidez, não ter cor, não ter cheiro, né? Não ter gosto, tá? E a ausência de macro-organismos, né? Como, por exemplo, plantas grandes. Então, imagina você receber na sua casa uma água, né? Para o consumo da sua família, que ela tem um cheiro muito forte. Ela pode até não causar nenhum dano à saúde, pode até não ser nociva à saúde, não ter nenhum organismo que vai fazer mal a gente, mas a gente já tem o consumo inibido a partir do momento que sente aquele cheiro forte na água, né? No caso do abastecimento industrial, existem aí alguns usos específicos. Existe a indústria alimentícia, né, onde a água ela é incorporada com o produto, incorporada no produto, né, como por exemplo a indústria aí de bebidas, que a água é matéria-prima, né, para produzir a bebida. Existe o caso em que a água entra em contato com o produto, né, pode ser utilizada num processo de lavagem, dependendo do tipo de produto. E no caso que a água não entra em contato com o produto, que quando a água é utilizada no processo, mas somente na parte de refrigeração. Então, para cada uso desse, ela tem uma qualidade requerida, tá? Mesma coisa para irrigação. Irrigação, né? Provavelmente vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar até mesmo do reuso de efluentes para irrigação. Veja, se são produtos que vão ser consumidos crus, hortaliças, aqueles menores, onde a água que a gente usa para irrigar vai ter contato com a parte que a gente come, então ela tem requisitos de qualidade mais restritivos, né? Então tem que ser isenta de substâncias químicas e de micro-organismos patogênicos. Já uma outra cultura, como por exemplo, para irrigar fruteiras, irrigar um pé de manga, por exemplo, né? Então, você não vai molhar o fruto, você vai molhar ali o caule e a raiz, né? Então, a parte que você vai comer daquela planta, da mangueira, né, que é a manga, não vai ter contato com a água. Então, ela tem menos restrições. As restrições são basicamente relacionadas à questão do prejuízo ao solo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso em poluição do solo, tá certo? Aí tem os usos da água para dessedentação de animais, né? Logicamente, a gente não quer que tenha nenhum micro-organismo patogênico, alguma substância química que cause prejuízo à saúde dos animais. Embora muitas vezes a gente não tenha o cuidado devido, né? Mas imagine aí, você perder um animalzinho, seja ele doméstico ou um animal, né, de criação que para a questão de econômica, né,
gado, uma coisa, porque bebeu uma água de má qualidade que causou uma doença nele se você perder esse animal, né? Então, ninguém quer isso. Pode ser destinada à preservação de fauna e flora, e aí também os requisitos de qualidade vão variar em função do que a gente deseja preservar. Então, alguns ecossistemas são mais sensíveis, precisam de uma qualidade melhor. Outros ecossistemas não têm tantas restrições, tá? E aí tem a questão da aquicultura, né? As culturas que utilizam água. Tanto a criação de animais, né? Como criação de peixes, tá? Que é a piscicultura, ou a criação de vegetais. Então, é importante que a gente tenha aí uma disponibilidade de nutrientes e para cada um observar as características também do animal ou do vegetal, né? Quais são os requisitos de qualidade dele. Então, isenta de substâncias químicas, de organismos prejudiciais à saúde dos animais e dos consumidores. Aqui, por que dos consumidores? Lembra, né, que lá dentro do nível trófico, né, da cadeia alimentar, vai passando de um nível trófico para o outro os nutrientes, tá? E outra coisa, existem algumas substâncias, né, isso aí você já deve ter cansado de ouvir falar, já deve ter visto na televisão, que elas são bioacumulativas, né? Então, por exemplo, o mercúrio, o peixe que ele ingere o mercúrio vai permanecer naquele peixe. E nós que vamos comer o peixe, nós vamos estar ingerindo aquele mercúrio. O mercúrio ele passa para a gente, tá? E a gente vai acumulando, né, esse produto químico no nosso organismo, tá? Então, é preciso observar isso. E aí a gente tem, né, outros usos da água, como recreação e lazer. Recreação e lazer a gente divide em contato primário e contato secundário. Contato primário é aquele que a gente vai mergulhar direto na água, né? Natação, vai dar aquele velho tibumbo, né? E o contato secundário é não necessariamente eu vou estar na água. Então, eu tô lá no meu jet ski, tô no barquinho lá pescando, tô só na beira do açude ou na beira do riacho olhando a paisagem, não tenho contato. Então, os requisitos eles também variam, né? Se eu vou ter contato direto, se eu vou mergulhar nessa água, ela não pode ter aí substâncias químicas, organismos prejudiciais à saúde. Já se é só para admirar, então basta que tenha uma aparência agradável, né? E aí temos a geração de energia, né? Também é utilizada a água. Nas usinas hidrelétricas, a água só passa e movimenta as turbinas, então é importante a questão, né, de ter baixa agressividade. No caso é de questão de acidez e alcalinidade, né, que não seja corrosivo nem cause incrustações, justamente para não prejudicar os equipamentos, para não prejudicar as turbinas lá que vão gerar energia. E no caso de usinas nucleares termoelétricas ou termoelétricas, né, que são utilizadas nas torres de resfriamento, também não precisa ter requisitos em relação a organismos patogênicos, por exemplo, mas também precisa ter baixa dureza, né, para não causar lá aquela incrustaçãozinha lá nos dispositivos. Se o uso é um uso para transporte, é importante que não tenha material grosseiro, ou seja, um tronco de árvore lá no meio do riacho, porque vai que você bate lá no tronco de árvore, quebra a sua embarcação e veja aí a situação, né? E diluição de despejos, não há requisitos de qualidade. Porém, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão da diluição de despejos, tá? Então, para poder a gente avaliar a poluição, lembra que na aula passada a gente falou que a gente precisa usar indicadores, né, e parâmetros. Então, quais são esses parâmetros que a gente avalia a poluição em termos de qualidade da água? Então, a gente vai dividir em parâmetros físicos, químicos e biológicos. São só esses que eu coloquei aqui? Jamais, né? Vai ter aí uma infinidade de parâmetros, tá? Mas aqui, ó, destaquei aqui como parâmetros físicos a cor, a turbidez, né, que é a presença de partículas maiores na água, sabor, odor e a questão da condutividade, que a condutividade está relacionada à presença de sais, que é o quanto aquela água vai conduzir energia, né, a condutividade elétrica, o quanto ela conduz a eletricidade, tá?
Nos parâmetros químicos, a gente vai destacar aí o pH, o oxigênio dissolvido, a alcalinidade e a acidez, né, que são contrários, dureza, né, que eu já falei, que é a presença de sais de cálcio e magnésio, cloretos, né, que é a presença de sais no geral, né, então as águas salobras, salinas, elas apresentam um teor de cloretos muito alto, tá, o famoso cloreto de sódio, né, sulfatos, né, compostos à base de enxofre, sólidos, ferro e manganês e outros metais, tá? A gente pode avaliar uma série de metais aqui dentro de parâmetros químicos, tá certo? Inclusive o mercúrio, como eu tinha falado, né? E dentro dos parâmetros biológicos, a gente vai destacar aí as bactérias, principalmente as bactérias do grupo coliformes, né? Os coliformes termotolerantes e o Escherichia coli, tá? As algas, né, também são parâmetros biológicos, e aí a gente entra as microalgas, né, que tá aqui, ó, é uma cianobactéria, ela circula aqui nessa outra espécie, né, nessa outra classe de seres vivos. Os vírus, né, fungos e protozoários, né, protozoários entra aí ameba, entra diversos causadores de várias verminoses, né, da lombriga, aquele famoso que causa lombriga, tá? Alguns vivem na água, alguns vivem no solo, tá certo? E aí a gente tem como os principais agentes poluidores da água, né? Já vou adiantar para vocês. O principal agente poluidor da água que a gente tem hoje em dia praticamente é o esgoto doméstico, tá? É um dos principais e um dos mais graves. Mas vamos lá. Quais são esses agentes? A gente vai ter aí sólidos em suspensão, né? Sólidos em suspensão são partículas de sólidos maiores. A gente tem sólidos dissolvidos, que são partículas bem fininhas, bem pequenininhas, que se dissolvem na água e conferem cor à água. E a gente tem os sólidos em suspensão, que são partículas de sólidos maiores. E esses sólidos suspensos, eles são lá os que causam a turbidez. A turbidez é extremamente importante num curso d'água no manancial, porque a turbidez ela vai impedir a passagem da luz, se ela for uma turbidez muito alta. Então, sólidos em suspensão é um parâmetro extremamente importante. Temos aí a matéria orgânica biodegradável e a matéria orgânica que não é biodegradável, tá? E aí, por exemplo, a gente tem, dentro da não biodegradável, a gente tem aí a questão de restos de, por exemplo, de matadouro, tá? De abatedouro, que é uma matéria orgânica, porém não é biodegradável, aí fica lá persistente durante muito tempo. Temos aí nutrientes. Nutrientes já são nossos conhecidos, né? Lembrando, matéria orgânica, a base da matéria orgânica é carbono, né? Nós somos feitos de carbono, é a base da matéria orgânica, tá? Tanto é que existe aquele negócio de datação por carbono 14 para saber quanto tempo tem um fóssil, né? Então, tudo é carbono, tá? Em relação aos nutrientes, a gente viu os nutrientes lá no ciclo biogeoquímico, né? Nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo, minha gente, eles estão presentes no esgoto doméstico, né? Porque existe nitrogênio. A gente faz parte do ciclo biogeoquímico, né? O nosso organismo, ele libera nitrogênio e fósforo, tá? A gente libera nitrogênio na urina, libera fósforo principalmente nas fezes, tá certo? Além do fósforo inorgânico presente, por exemplo, nos detergentes, né? Que a gente utiliza, aquele famoso detergente que a gente usa para lavar prato, tá? Organismos patogênicos também são agentes poluidores. Metais, como eu falei, né? A questão do mercúrio e tantos outros. E sólidos inorgânicos que estão presentes dissolvidos na água, tá? E tem ainda outros elementos, como por exemplo, que a gente às vezes não se dá conta, mas por exemplo, medicamentos, né? Entra aqui, são produtos químicos, né? Basicamente. Então, medicamentos que a gente consome e que são, né? O restante, né? São liberados na urina e nas excretas
né, tanto na urina quanto nas fezes, e vai para o sistema de esgotamento sanitário. E aquilo ali é muito pouquinho, mas ao longo do tempo aquilo ali vai se acumulando. Então, existem aí alguns estudos justamente sobre o consumo de água contaminada com esses elementos, tá? E aí, né, a gente tem a poluição pontual e a difusa, que a gente já falou na semana passada. Quando a gente tem uma poluição pontual, a gente tem uma descarga concentrada em um único ponto, né, aqui no curso d'água. E já na poluição difusa, a gente vai ter uma descarga distribuída ao longo do curso d'água. Então, no caso de uma descarga concentrada, poderia ser um tubo lançando um efluente, um esgoto sanitário, um esgotamento sanitário, tá? Já numa descarga distribuída, ela é basicamente proveniente do escoamento superficial, né? Da água que vai lavar ali o solo e vai carrear, né, o que tiver sobrando ali em cima para dentro do curso d'água. E nesse material que está sobrando, vai desde a parte de sólidos, né, que tiver a sujeira que tiver ali em cima, a parte de nutrientes, né? Vai o fósforo, por exemplo, que é removido das rochas fosfatadas através da lavagem. Então, vai uma série de elementos aí para dentro do curso d'água, tá? E aí, para a gente falar de poluição, né, falamos como se avalia, a gente avalia a partir desses parâmetros, lembrando que, para eu dizer que aquela água está inadequada para o uso, depende muito do uso que eu vou fazer dela, né? Então, aqueles parâmetros ali vão ser analisados em função do uso, tá? O uso mais restritivo que a gente tem é o uso para consumo humano, tá? E aí, para a gente avaliar o impacto da poluição, né, quantificar essa carga poluidora, tá, e avaliar se as medidas de controle elas estão sendo realmente eficazes, né, então a gente faz aí essa quantificação. Vai dizer quanto é que está chegando de carga poluidora, tá? E aí, para isso, é necessário que seja realizado o levantamento sanitário da bacia hidrográfica, que deve levar em consideração o quê? Os dados físicos da bacia, aí dados físicos entra a forma da bacia, a declividade da bacia, né? A questão dos cursos d'água, como é que funciona, a questão de clima, né? De chuvas, tá? Comportamento hidráulico dos cursos d'água, né? Se são cursos d'água parados, né? Lênticos, ou se são rios em movimento, um ambiente lótico, né? Se esses rios eles têm, né, bastante agitação, se são rios extremamente sinuosos com bastante agitação, ou se são rios mais tranquilos, se são rios mais rasos, mais profundos. Então, esse comportamento hidráulico, né, os próprios reservatórios, lagos, barragens, se eles são, né, grande área de espelho, com pouca profundidade. Então, tudo isso vai variar a forma como essa carga poluidora vai se comportar, tá? E aí a gente tem o uso e ocupação do solo na área da bacia. A gente tem o que na área da bacia? Áreas urbanas, áreas agrícolas, pastagens, tem floresta preservada. A gente sabe que onde tem vegetação nativa preservada, né, existe o escoamento superficial para dentro dos cursos d'água, né, carreado aí elementos, porém, a quantidade é menor, porque a vegetação retém, né, boa parte da poluição, tá? A vegetação segura. E a água que passa propriamente pela parte de vegetação nativa, né, são nutrientes que fazem parte aí do ciclo biogeoquímico naturalmente. Então, não vai causar interferências, tá certo? O que causa interferência somos nós, né, as nossas atividades. Então, se a gente tem uma área urbana, se a gente tem uma área de agropecuária, então aí a gente tem um grande, principalmente nas áreas agrícolas, né? A gente tem aí um grande potencial poluidor dos cursos d'água, tá? Tanto dos cursos d'água superficiais, pelo escoamento, como também dos cursos d'água subterrâneos, pela infiltração da água que vai lá contaminando, tá? Caracterização socioeconômica, né? Quais são as atividades econômicas daquela bacia, como é a população daquela bacia, tá?
Os usos múltiplos, né, aquilo que a gente já falou no início, quais são os usos que se faz da água naquela bacia, para poder a gente definir os requisitos de qualidade, tá? E aqui, né, entre os requisitos de qualidade, para eu dizer se ele está ou não poluído, né, dependendo do uso que vai ser feito, localizar, quantificar as principais fontes poluidoras, se é atividade agropecuária, se é atividade industrial, se é a questão do esgoto doméstico, e fazer um diagnóstico da situação atual da qualidade da água, porque para eu avaliar, né, a eficiência das medidas de controle, eu preciso dizer, olha, a água hoje está com a quantidade X de fósforo, e depois do lançamento dessa poluição passou a ser 2x. Então, eu tive aí uma alteração. Ou a água hoje tem uma qualidade X, porém nós implementamos tratamentos, melhorias, né, na questão, colocamos barreiras para que o escoamento superficial das áreas agrícolas não chegasse nos cursos d'água, e hoje a água não tem mais X, ela tem X sobre 2, foi reduzida à metade a carga poluidora presente na água. Então, por isso que é importante a gente diagnosticar a situação, para eu comparar o antes e o depois. E aí, falando de quantificação, né, da carga poluidora, né, a gente já disse aí, né, quando a gente quantifica poluentes, a gente normalmente, principalmente poluentes em termos de água, tá? A gente quantifica usando um conceito de carga, tá certo? Então, a carga, ela vai ser expressa em termos de massa por unidade de tempo. E aí a gente tem alguns métodos para calcular, tá certo? O mais simples de todo, e dele derivam todos os outros, né? É carga, é concentração vezes vazão. Então, vamos lá, todo mundo comigo. Repete até nunca mais esquecer. Carga é concentração vezes vazão. 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 Tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho sobre cada um disso, né? O que danado é concentração e o que danado é vazão, né? A concentração, ela é o quanto, né, daquele poluente existe em um determinado volume. E a vazão é a quantidade que passa do líquido, né, desse poluente por um determinado período de tempo, tá? Todas as outras aqui são a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter uma contribuição per capita, né? Então, eu vou ter a carga gerada por uma pessoa. Vai depender de quanto é a contribuição por pessoa e qual é a vazão. Então, vou dar um exemplo. A concentração de fósforo no esgoto doméstico é de 14 miligramas por litro, tá? Isso é um dado de literatura, referência. Então, estima-se aí que a concentração de fósforo no esgoto doméstico, ele é 14 miligramas por litro por habitante, tá certo? E cada habitante gera aí 100 litros de esgoto por dia. Então, eu consigo definir qual vai ser a carga gerada por um habitante, tá? Aqui é para atividade industrial, né, que é medida em termos de unidade produzida, que pode ser bois, tá certo? Pode ser a cada 1.000 litros de leite. Então, mas é tudo oriunda dessa daqui, tá? E aqui, contribuição por unidade de área vezes a área é se você tiver, por exemplo, uma área de agrícola, que recebe ali fertilizantes, e aí você tem que cada metro quadrado, ou cada quilômetro quadrado ali, ele vai contribuir com 10 quilos de nitrogênio para poluição. E eu tenho ali 1.000 quilômetros quadrados de área plantada, então eu consigo definir a carga. Então, para esgoto doméstico, que é o que a gente vai trabalhar basicamente, a gente tem aqui, né, carga é concentração vezes vazão. A carga expressa em quilogramas por dia, tá? E aí nós temos a concentração, que é a unidade de massa por volume, e a vazão, que é volume por tempo,
tá certo? Aqui é apenas para fins de conversão, mas, ó, é concentração vezes vazão. Lembrando que esse 1000 aqui, ele é só para fins de conversão de unidade, tá certo? E aqui, né, pra gente não esquecer, se eu digo uma determinada concentração em miligramas por litro, o valor é o mesmo quando eu transformo para gramas por metro cúbico, tá bom? Então, de novo, reforçando, né? A qualidade da água ela vai estar diretamente relacionada com o uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. Então, eu tenho aqui, ó, um riozinho, né? Tenho aqui a bacia, o rio principal da bacia, aqui o exutório da bacia que vai despejar no outro curso d'água, né? Então, aqui, ó, ele está recebendo contribuições de área urbana, tá? Da área urbana, basicamente, contribuições de esgoto e da drenagem urbana, tá certo? De áreas agrícolas, né? A gente recebe aí, né, esse curso d'água aqui, principal da bacia, recebe aí contribuições basicamente provenientes de fertilizantes e agrotóxicos, tá? Já uma área de mata, de floresta, de vegetação nativa preservada, também vai ter o escoamento superficial, mas é o quê? Matéria orgânica em decomposição, próprio carreamento de algumas partículas do solo, tá? Lembrando que isso aqui é natural, ele não afeta o ciclo biogeoquímico. O que vai afetar os ciclos são esses aqui, tá certo? E aqui, ó, tem um distrito industrial também com despejos industriais. Aqui, um loteamento em construção. O que é que ele quer dizer? Esse loteamento em construção, ele está com a área de solo exposto. Então, eu tenho partículas de solo, né, soltos aí sendo carreado. Vem tudo para esse curso d'água principal aqui, que está carregado, né, de poluentes, e vai vir para esse outro também, né? E aí, só para a gente falar um pouquinho de carga e concentração, quem foi meu aluno de Química Aplicada, Cássia foi minha aluna de Química Aplicada, vai se lembrar, né, que eu adoro desenhar as minhas colherzinhas, né? Então, eu tenho aqui, ó, 10 gramas de cloreto de sódio, de sal de cozinha, né? Então, se eu consumo 10 gramas de sal por dia, é a carga que eu consumo, é massa por unidade de tempo. Já a concentração, ela é dada em massa por unidade de volume. Então, vamos lá. 10 gramas de sal em 150 ml é a mesma coisa que 10 gramas de sal em 1000 ml de água? Não, né, gente? Vai ficar diferente, né? 10 gramas em 150 ml vai ficar bem concentrado, tá? Então, a concentração vai ser maior. Se eu pegar esse mesmo 10 gramas, minha colherzinha de sal, e dissolver numa jarra de 1000 ml, de 1 litro, vai ficar mais diluído. A concentração é menor. E aí, são duas coisas, né? Então, vamos lá, né? Então, uma carga de esgoto que tem, lancei 300 quilos de DBO num curso d'água. É muito ou pouco, né? Não sei, vai depender da vazão, né? Do meu curso d'água, vai depender de como eu diluir essa DBO. Então, 300 quilos de DBO por 300 quilos é muito. Vou usar um valor. 300 quilos já é um lançamento bem grande, né? Então, vamos usar assim um valor que a gente entenda, né? Vamos ver. Se eu tenho uma concentração de 300 miligramas por litro e se eu tenho 300 gramas por litro, é a mesma coisa? Né? Mudei aí as unidades. Um é 300 miligramas, no outro 300 gramas. Então, lógico que onde tem 300 gramas vai estar muito mais concentrado, né? Vai estar muito mais concentrado, tá? Agora,
como é que a gente determina aí a vazão de esgoto, né? Existem vários métodos de determinar a vazão de esgoto. Por que eu preciso determinar a vazão de esgoto? Porque o esgoto, ele é o principal contribuinte, né, na poluição dos cursos d'água, tá? É por isso que a gente vai falar sobre ele. Lembrando que o esgoto vem das áreas urbanas, tá? Então, existem valores típicos para o consumo médio de água em função do porte da comunidade. Então, se a gente está falando de um povoado rural com menos de 5.000 habitantes, o consumo per capita médio, né, de valores típicos, considerando todas as regiões que foram estudadas, varia entre 90 e 140 litros. Não quer dizer que todo lugar tem isso, viu? A gente tem lugares aí onde as pessoas têm menos de 20 litros por habitante por dia para sobreviver. Aqui na nossa região, nós temos comunidades rurais, comunidades afastadas, que têm uma disponibilidade de água muito menor do que essa, que consome muito menos do que 90 litros por habitante dia, tá? Então, isso aqui são valores médios, tá certo? Então, ó, uma pequena localidade, e aqui ó, se enquadra, por exemplo, o município de Afogados da Engazeira, que está aí em torno de 38.000 habitantes. O consumo médio por pessoa, né, per capita, é entre 110 e 180 litros por habitante dia. Lembrando que a gente está falando aqui de consumo de água. A professora tá doida, né? Ela falou que ia determinar esgoto. E como é que a gente determina a vazão de esgoto? A vazão de esgoto, ela é 80% do consumo de água. Então, se na sua casa, vou dar o exemplo aqui da minha casa. Na minha casa, a gente consome mensalmente aproximadamente, né, 5 metros cúbicos de água, ou 5.000 litros, tá? Por mês, tá? Não é por dia não, pelo amor de Deus. Se a gente consome 5 metros cúbicos de água, quanto é que a gente gera de esgoto? 80% de 5. Então, se eu consumo 5 metros cúbicos de água, eu vou gerar aí 4 metros cúbicos de esgoto. Lembrando que isso são valores estimados, tá certo? A gente considera 80%, porque aí tira a água que não volta para o sistema de esgotamento sanitário, né? Porque ele supõe que toda água que você entra numa casa, ela vai para o esgoto. Mas nem toda água vai. Tem algumas que a gente tem água de consumo, né? Tem a água que você usa para molhar uma planta, que não vai para o esgoto, tá certo? Então, por isso que se usa esse valor de 80%, é um valor de referência na literatura. E aí, alguns elementos que influenciam no consumo de água, e se influenciam no consumo de água, consequentemente, influenciam também na geração de esgoto, né? Aí entra aqui, ó, disponibilidade de água, clima, porte da comunidade, condições econômicas da comunidade. Então, isso aqui que eu falei, né? Um povoado rural, por exemplo, que consome de 90 a 140. Vai depender do clima. A gente sabe que na nossa região, que é um local que tem uma baixa disponibilidade hídrica, esse consumo é menor, portanto, gera menos efluente, né? A disponibilidade de água é menor. Existe aí a questão, né? O grau de industrialização da localidade, medição do consumo, tá? Se na sua casa não tem aquele reloginho da Compesa, o consumo não é medido e você não paga a água, você tende a gastar mais, né? A partir do momento que toda a água que você consumir passa a ser cobrada, aí você vai pensar em economizar. Isso também tem a ver com o custo da água. Aqui no Brasil a gente paga um valor muito baixo pelo tratamento da água, né? Por enquanto, até hoje, a gente tem paga um valor bem baixo. Mas tem países que a água é extremamente cara, então as pessoas economizam muito por questões financeiras mesmo. E a pressão da água também influencia, né? No lugar que tem água muito forte, a gente vai gastar mais água, né? Então, reduzir pressão é uma das formas de diminuir o consumo de água. Lembrando que, por que a gente está falando disso? Porque tudo isso reflete na geração de efluentes, né? De esgoto, tá? E aí, a gente tem uma formulazinha, né, de calcular a vazão média de esgotos, né, em função da população,
tá? Do consumo per capita, que é esse valorzinhos aqui da tabela, né? Então, uma pequena localidade consome aí entre 110 e 180 litros por habitante dia. Vamos colocar aqui 140, uma média. Então, digamos aqui se fosse 140. E R, o coeficiente de retorno esgoto-água, que é justamente aquilo que eu estava explicando para vocês, que a gente costuma usar o R de 80%, né? 0,8, tá? Mas ele pode variar de 40% a 100%. Pode ser que toda a água que entra, né, no sistema, ela seja destinada ao esgoto, tá? Então, esse 80%, né, tem a ver aqui com a fração de esgotos que vai adentrar a rede coletora, né, que pode ser variável, justamente porque parte da água consumida ela pode ser incorporada à rede pluvial, ou seja, ela não ir para o esgoto, como é, por exemplo, o caso de uma plantinha que a gente molha, de uma calçada que a gente lava, que não vai para o ralo, né, que é jogada aí na rua e acaba indo para o sistema de drenagem, tá? Então, por conta disso, essa variação. E aí, né, já que a gente está falando de poluição por esgotos, vamos falar um pouco das características das águas residuárias, né, do esgoto. O esgoto, ele é basicamente composto por água, né? 99,9% é água e apenas 0,1% é de sólidos. E dentre esses sólidos, a gente tem aí matéria orgânica e matéria inorgânica, tá? E aí, para a gente falar da qualidade, que no caso não é qualidade, né? Indicadores das águas residuárias, indicadores de contaminação, a gente vai ter aí os parâmetros são sólidos, né? Os indicadores de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo e os indicadores de contaminação fecal. Aí falando um pouco, né? Indicadores de matéria orgânica, a gente tem aí como principal indicador de matéria orgânica a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e o oxigênio dissolvido, que é o oxigênio que está presente na água, que vai ser consumido pelos organismos autótrofos, tá? Temos o nitrogênio e o fósforo, né, que são nutrientes, que a gente já falou um pouco sobre eles, e os indicadores de contaminação fecal, ou seja, que aquele esgoto, né, ou a água também, ele teve contato com as fezes de animais de sangue quente. Então, esses indicadores, eles são basicamente as bactérias do grupo coliformes e o Escherichia coli, como eu já havia falado, tá? Lembrando, só vai ter esses organismos patogênicos? Não. Porém, se tiver eles, a probabilidade de que tenha outros é grande. Eles são indicadores. A gente avalia só eles, só para ver se tem contaminação fecal, tá? E aí, os sólidos, né? Os sólidos, eles se dividem em sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos, e dentro dessa divisão ainda tem outra subdivisão, que são os sólidos fixos e os voláteis, tá? Essas frações, elas se subdividem pela forma e tamanho, né? Que quanto maior ela é partícula suspensa, né? Material suspenso ou particulado, aqui é a matéria orgânica, tá? Ou ela pode estar dissolvida se ela for solúvel lá naquele meio em que ela se encontra. E essa matéria orgânica, ela também é classificada de acordo com a biodegradabilidade, se ela é uma matéria orgânica biodegradável, se ela é uma matéria orgânica inerte, tá certo? E aí, em relação ao nitrogênio. Então, se vocês lembrarem, quando a gente falou de ciclos biogeoquímicos, uma das coisas que é importante a gente destacar, né, existe todo aquele processo, né? O nitrogênio passa pelas raízes das plantas, né? Vai ser oxidado nas suas diversas formas, tá? E quando há interferência, né, antrópica, esse ciclo ele sofre aí alterações, né? E entra em desequilíbrio. E aí a gente tem algumas características do esgoto bruto, né? No esgoto bruto, a forma predominante do nitrogênio é o nitrogênio orgânico e há o nitrogênio na forma de amônia, tá certo? E aí nós vamos ter aí algumas formas de identificar se a poluição é recente ou poluição remota.
Nitrogênio orgânico e amônia são indicativos de poluição recente, porque eles estão aí na sua primeira forma, digamos assim. Quando esse nitrogênio, essa amônia, ele vai sendo oxidado, né? Vai sendo oxidado a nitrito e a nitrato, tá? Ou seja, com o passar do tempo, ele lá dentro do ciclo biogeoquímico, ele vai sendo oxidado, passar pelo processo de nitrificação, né? Para transformar em nitrito e depois em nitrato. Então, quando a gente encontra nitrato, né? A forma predominante num curso d'água de nitrato, significa que essa poluição ela está mais distante. Por quê? Porque o nitrogênio orgânico ele já foi oxidado. Já faz tempo que ele está ali, ele já passou por essas outras fases aqui, ó. Já virou nitrito e agora ele já virou nitrato, né? Lembrando que nitrito é extremamente tóxico, tá? Um tratamento que não tem processo de nitrificação, né? A gente vai ter aí basicamente nitrogênio e amônia. Com nitrificação, a gente vai ter nitrato, que é justamente, né, lá do ciclo biogeoquímico, tá certo? Se você tem o processo de desnitrificação também no tratamento, você consegue reduzir todas as formas de nitrogênio. Então, sem tratamento, você tem nitrogênio orgânico e amônia. Poluição recente, né, nessas formas de nitrogênio orgânico e amônia. Se é uma poluição mais antiga, já houve os processos naturais de oxidação do nitrogênio, já virou nitrato. E aí, se a gente tem os tratamentos, as formas predominantes variam em função do tratamento aplicado. Fósforo, né? O fósforo, a gente tem aqui o fósforo total, que se divide em fósforo orgânico e fósforo inorgânico. Dentro do fósforo inorgânico, a gente tem aí o polifosfato e o ortofosfato. E temos ainda uma subdivisão, né, da parte que é de fósforo solúvel e de fósforo particulado. O fósforo no formato inorgânico, principalmente os ortofosfatos, eles são oriundos de detergentes e de outros produtos químicos, tá? Então, aquele detergentezinho que a gente usa na cozinha. Já o fósforo orgânico, ele tem a origem fisiológica, né? Vem do nosso organismo, sai aí nas nossas excretas, né? Lembrando que o fósforo é uma molécula extremamente importante, é uma molécula não, é um elemento químico extremamente importante para o nosso organismo, né? Vocês já devem ter ouvido falar lá em biologia de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que é o que gera energia para o nosso corpo. Então, a ATP, ela é formada aí por uma partezinha de fósforo, tá? Em relação aos organismos indicadores de contaminação fecal, nós temos os coliformes totais, né, que tem a origem ambiental, e temos os coliformes fecais ou coliformes termotolerantes, que eles estão presentes no trato intestinal. E aí a gente destaca aqui a Escherichia coli, que ela é um organismo patogênico, tá certo? É uma bactéria, né, patogênica. Ah, professor, o coliforme termotolerante, o coliforme fecal, ele não é patogênico? Ele por si só não, ele é natural da nossa flora intestinal, né? Já todo mundo sabe que existe ali aquelas bactérias que são responsáveis aí pelo processo digestivo. O problema de haver a presença de coliformes na água é porque se há a presença de uma bactéria que está no trato intestinal, significa que houve contato com fezes, com esgoto doméstico, tá? Então, junto com os coliformes, vai outros organismos patogênicos, como o E. coli, tá bom? E aí, como é que esses poluentes eles se comportam no meio aquático? Então, eles vão sofrer as ações, né, de mecanismos físicos, químicos e biológicos, e eles podem ter seu comportamento e sua concentração alterada em função aí desses mecanismos. E aí, destacando os mecanismos físicos. Como mecanismos físicos, a gente destaca diluição, né? Diluição facinho, né? Lembra lá do exemplo do sal, né? Uma coisa é eu diluir 10 gramas de sal num copinho de 100 ml, outra coisa é eu diluir 10 gramas de sal num litro d'água. Então, vai alterar a concentração do meu poluente, tá? A ação hidrodinâmica tem a ver com a movimentação da água. Então,
eu também já tinha falado. Um rio que ele é mais turbulento, né, que ele tem mais movimento, o que é que acontece? Quanto mais aquela água se mexe, ela promove trocas gasosas com o meio atmosférico. E aí aumenta a quantidade de oxigênio dissolvido. Ela recebe, é o que a gente chama de aeração, tá? Então, quanto mais movimento, mais processos de aeração vão acontecer, e se tem aeração, vai ter mais entrada de oxigênio dissolvido, e isso afeta o comportamento também do processo de diluição, afeta o comportamento do processo de degradação da matéria orgânica, tá? Se é um ambiente parado, um lago, uma barragem, você tende a aquela matéria orgânica ela repousar e sedimentar no fundo, ok? Então é outro tipo de mecanismo, outro tipo de fenômeno. Temos aí a gravidade, né? Também um mecanismo físico. A luz, com a questão da entrada de luz ou não, dependendo da qualidade da água, que vai aí acelerar os processos de fotossíntese. A temperatura, né? Lembrando que a alteração da temperatura ela altera a solubilidade dos gases, altera a forma como o meio aquático troca, né, os gases com o meio atmosférico, tá? E aí, dentro dos mecanismos bioquímicos, entra aí os ciclos biogeoquímicos, né, e as cadeias alimentares. Para que servia aquilo que eu não entendi? Serve para isso aqui, tá? Então, ó, a gente vai ter, né, pensa que a gente viu isso lá dentro de ecologia, né, como uma cadeia alimentar, mas vamos pensar agora um curso d'água, tá certo? Que está recebendo aí poluição, tá? Então, num curso d'água a gente vai ter as plantas, que são produtores, que vão produzir oxigênio, tá? Então, quanto mais plantinhas tiver, mais oxigênio vai ser produzido, tá certo? E o que é que faz as plantinhas crescerem? Nutrientes. Que nutrientes? Nitrogênio e fósforo. Então, se eu tenho o lançamento de um esgoto doméstico que é rico em nitrogênio e fósforo num curso d'água, chegou lá aquele monte de nitrogênio e fósforo, o que é que vai acontecer? As plantinhas vão olhar e vão dizer: oba, adubo, vamos crescer. E aí, gente, isso é bom, depende, né? É bom que as plantas cresçam se for a planta lá da agropecuária, né? Uma plantação de milho, uma plantação de feijão, uma plantação de soja, é bom que ela cresça, né? Produza bem muito. Mas dentro da água, aí é bom, né? Não, vamos lembrar, sabe de quê? Lembra da barragem, quando fica coberta aqui, o pessoal chama de pasta, né? Fica coberta com aquela vegetação em cima, né? Aquela pasta, tá? Por quê? Porque a vegetação proliferou muito, porque aquela água estava muito rica em nutriente. Uma riqueza que vamos compreender que é uma riqueza ruim, né? Porque essa riqueza dela em nutriente provém basicamente de esgoto doméstico, tá bom, queridos? Então, não é uma coisa boa necessariamente. Então, fica aquela camada de vegetação ali no reservatório, tá certo? E aquilo ali, por que aquilo ali é ruim, tá? Porque aquela camada de vegetação, ela impede a passagem da luz. E a partir do momento que ela impede a passagem da luz, esses organismos que estão, né, umas plantinhas, os organismos autótrofos produtores que estão lá embaixo, eles não vão conseguir fazer fotossíntese, tá? Então, não é tão bom assim. E aí, vamos destacar aqui, né, os decompositores, as bactérias, né, que as bactérias, elas entram aí, e os fungos, eles entram aí como decompositores da matéria orgânica. Então, se há um lançamento de efluente, o efluente a gente sabe que ele é rico em matéria orgânica, né? O efluente doméstico ele é rico em matéria orgânica, ele é basicamente matéria orgânica. Então, vai ter aí a atuação das bactérias na decomposição dessa matéria orgânica, tá? E vamos ver um pouquinho como é que isso vai funcionar, tá certo? Então, dentro aí dos mecanismos bioquímicos, a gente vai ter aí, né, a matéria orgânica biodegradável. Então, os decompositores, as bactérias, elas vão fazer a digestão através dos mecanismos bioquímicos. E aí a gente tem os seres decompositores
aeróbios e anaeróbios, tá certo? Os aeróbios, eles respiram o oxigênio dissolvido que está presente lá na água. Se tem muita matéria orgânica, vai ter muito decompositor aeróbio, né? Tem muita comida, eles vão começar a se reproduzir infinitamente. E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão consumir todo o oxigênio que tem na água. Se eles consomem o oxigênio que tem na água, e como eles têm requisitos, né? Lá dentro da cadeia alimentar, quais são os requisitos dele? São requisitos baixos, eles ganham na competição. Lembra de competição interespecífica, né? Então, ele respira mais fácil do que, por exemplo, um peixe. Então, se não tem oxigênio dissolvido, porque esse micro-organismo aqui, esses decompositores consumiram todo o oxigênio, não sobra oxigênio para as outras espécies. Então, não sobra oxigênio para os peixes e esses peixes vão morrer. E quanto mais peixe morre, é mais matéria orgânica e mais os decompositores vão crescer, tá bom? Então, se você tem redução dos teores de oxigênio dissolvido na água, você prejudica a sobrevivência dos outros seres consumidores que estão presentes ali naquele ecossistema, naquela comunidade, tá? Comunidade, depois ecossistema, né? Então, jovens, em resumo, né? Para que a comunidade aquática sobreviva, ela precisa de oxigênio, precisa respirar oxigênio. Os organismos decompositores, né, as bactérias, elas também respiram oxigênio. Se há o lançamento de uma poluição, bastante matéria orgânica, muito alimento para esses organismos decompositores, eles vão comer muito, crescer muito, se multiplicar muito e vão consumir todo o oxigênio, diminuindo aí a disponibilidade para os outros seres. E aí vem a mortandade dos outros seres, tá? Então, como é que a gente pode fazer para melhorar o oxigênio dissolvido? Lembra lá, né, aqueles mecanismos de ação hidrodinâmica, que é o que a gente chama de aeração, né, que é a agitação do curso d'água, tá? A questão das trocas gasosas com o meio atmosférico, tá? Então, o oxigênio é um parâmetro que a gente usa bastante, né? Ele está relacionado com o tipo de organismo que vai sobreviver em um corpo d'água. Então, se não tem oxigênio, há prevalência, né, a predominância de organismos anaeróbios. Para que haja vida aeróbia superior, como por exemplo peixes e outras espécies, é preciso que haja uma concentração mínima de 2 miligramas por litro. Algumas espécies mais exigentes, elas exigem aí pelo menos 4 miligramas por litro. Lembrando que, se houver um lançamento de matéria orgânica, quem é que vai ocupar esse espaço? Os decompositores aeróbios, tá? E aí, não sobra nem mesmo esses 2 miligramas por litro para os peixinhos. E aí, essa concentração de oxigênio dissolvido, ela vai variar em função das características dos despejos, né, dos efluentes que são lançados no curso d'água. Quanto mais matéria orgânica, maior vai ser o consumo e isso vai diminuir mais a concentração. As características do curso d'água, né, que é a velocidade do fluido, a geometria, o formato do escoamento, a intensidade da difusão e outras coisas. Então, os processos de trocas gasosas, tá? Aquela questão da turbulência, isso aí que vocês vão ver em mecânica dos fluidos, né, bem direitinho, fenômenos dos transportes, nem sei o nome da disciplina, mas é a mesma coisa, ou mecânica dos fluidos ou fenômeno dos transportes, é a mesma coisa, tá? E tem aí a questão da produção de oxigênio. O que é que produz oxigênio? Tem a produção endógena, que são os organismos autótrofos, e tem a produção exógena, né, que é aquela que vem de fora, que é justamente os processos de reaeração a partir da interface entre o ar e a água, a troca gasosa entre o meio aquático e o meio atmosférico. E aí a gente destaca os processos de autodepuração. Então, autodepuração, depuração vem de depurar, de tornar puro. Auto, tornar puro a si mesmo. Então, os cursos d'água, eles têm capacidade de se autodepurar, de se autopurificar, tá?
lembrando daquele conceito de capacidade de suporte, né, de velocidade de recuperação, de taxa de recuperação. Então, eles têm capacidade de se auto-recuperar, desde que a poluição que está sendo lançada não seja maior do que a capacidade dele de fazer aquele tratamento, tá? Então, a autodepuração é um processo natural de recuperação. Ela se realiza por meios físicos, como diluição e sedimentação, meios químicos, que é a oxidação da matéria orgânica, e por meios biológicos, que é a decomposição da matéria orgânica por micro-organismos, tá? E aí, né, a gente tem o conceito de autodepuração, que é um processo natural onde as cargas poluidoras de origem orgânica, tá? Lembrando que a autodepuração ela não funciona para inorgânicos, para químicos, né, para metais, ela é só para matéria orgânica. E uma parte aqui, como é que a gente mensura matéria orgânica no esgoto e, consequentemente, no curso d'água? A partir de um parâmetro que a gente chama de DBO. Então, carga orgânica é medida em termos de DBO, tá? Então, ela é um fenômeno de sucessão ecológica, tá certo? A gente não chegou a falar em ecologia sobre sucessão ecológica, mas assim, rapidamente, o que é a sucessão ecológica? Existe a interferência, né? A degradação, digamos assim, houve uma interferência, uma perturbação no meio. Foi introduzida uma perturbação. Então, aquele meio, aquele ecossistema, ele precisa se recuperar dessa interferência. Então, ele vai ter primeiro algumas espécies que têm menores requisitos, que vão começar a repovoar aquela área que sofreu uma degradação, né? Lembrando que isso é um processo de sucessão ecológica secundária, tá? Eu acho que eu cheguei a falar na nossa aula que eu resolvi a prova, se não me engano, eu falei sobre isso. Então, vai ter algumas espécies que vão começar, digamos ali, a repovoar aquela área que foi degradada, que houve interferência, criando as condições para que outras espécies mais complexas, elas venham a existir novamente naquele espaço, tá? Então, é um fenômeno da sucessão ecológica que busca o quê? Restabelecer o equilíbrio no meio aquático, ou seja, o estágio que era existente, né? O estágio que existia antes da perturbação, né? Ou seja, qual foi a perturbação que a gente está se referindo aqui? O lançamento de um efluente que degradou ali aquele meio naquele momento, tá? Então, a quantidade de oxigênio dissolvido para decompor a matéria orgânica, né? O consumo que os organismos decompositores vão usar, né? Vão respirar para poder, nos seus processos de degradação da matéria orgânica, é o que a gente chama de DBO. Então, quando a gente fala em DBO, não é que a DBO seja um poluente. O poluente, ele é a matéria orgânica, mas a DBO, ele indica a quantidade de oxigênio que é requerida por essas bactérias para decompor o poluente, que é a matéria orgânica, tá? Então, aqui só para a gente saber, a DBO do esgoto doméstico, ela está em torno de 300 miligramas por litro. Então, cada litro apresenta aí 300 miligramas de matéria orgânica, tá? Efluentes industriais, eles tendem a ter DBO mais elevada que o esgoto doméstico. Porém, vai depender do tipo de indústria, tá? Porque nos efluentes industriais a gente vai ter outra forma de medir essa matéria orgânica, porque a gente tem uma matéria orgânica não biodegradável, tá? A gente tem uma matéria orgânica inerte dentro dos efluentes industriais. Então, a gente pode medir através de um outro parâmetro, que é a DQO, tá bom? E aí, falando sobre o balanço de oxigênio dissolvido na água, né? A gente tem aí os fenômenos que interagem. Então, a gente tem os processos de oxidação da matéria orgânica, tá certo? Consumindo aí oxigênio. Temos a demanda bentônica, ou seja, a quantidade de oxigênio que é consumida por esses micro-organismos aqui de fundo, né? Os bêntons. E temos a quantidade de oxigênio que é consumida aí nos processos de nitrificação, ou seja, né, o oxigênio que é necessário para oxidar aí o nitrogênio orgânico, a forma de nitrito e a forma de
nitrato, tá bom? E como é que entra, né? A gente só falou do que consome oxigênio. E como é que entra o oxigênio? O oxigênio ele vai entrar através da fotossíntese, né, dos autótrofos, e vai entrar a partir dos processos de reaeração atmosférica, ou seja, das trocas gasosas entre o meio aquático e o meio atmosférico, tá? Então, aqui é só um outro conceito da autodepuração, e aí falando um pouco sobre os trechos, né? Digamos assim, os estágios da sucessão ecológica. Então, eu vou passar essa parte de texto aqui, então vocês deem uma lidinha depois, porque eu acho que já está muito grande a aula. Então, eu vou direto para a figura para mostrar para vocês, tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem, inicialmente, né, a zona de águas limpas, onde a gente tem vida aquática superior aí, com várias espécies, tá certo? E aí a gente tem o lançamento do efluente, né? Ou seja, uma interferência, a introdução de uma interferência. A partir desse momento que tem a introdução da interferência, né, do efluente, a gente vai ter aqui a primeira zona, que é a zona de degradação. Então, só quem sobrevive aqui na zona de degradação são os organismos mais resistentes, tá? Aos poucos, esses organismos mais resistentes, eles vão perdendo espaço para aquelas bactérias e fungos, que é o que a gente chama de zona de decomposição ativa, tá? E aí, a gente observa o quê? A gente tinha oxigênio bastante e não tínhamos DBO, tá? DBO é a linha de baixo, aqui é a linha escura, e oxigênio é a linha pontilhada. Isso considerando um rio de águas limpas, tá, gente? O que é que aconteceu? Houve a introdução da perturbação, aumentou a DBO, ou seja, a introdução da matéria orgânica veio lá para cima. E aí, ó, o oxigênio começa a cair. Por que o oxigênio começa a cair, gente? Por conta dos processos de oxidação da matéria orgânica e do consumo, né, dos decompositores, as bactérias que estão consumindo aqui esse oxigênio. Quando acabou a matéria orgânica que os decompositores consumiram tudo, acaba a comida. Quando acaba a comida, eles começam a morrer, tá? E aí, se eles começam a morrer, eles começam a dar espaço para outros organismos, né? E aí começam os primeiros organismos, surgem os organismos mais resistentes, tá? Aqueles que têm menores exigências, porque, ó, olha, aqui ainda tá poluidinho, ainda tem pouco oxigênio dissolvido e ainda tem matéria orgânica aqui. E aí, à medida que o tempo vai passando ou a distância, aí vai surgindo novamente a vida aquática superior, organismos mais sensíveis, eles voltam aqui por quê? Porque a condição natural foi restabelecida. Então, já tem oxigênio aqui bom, não tenho mais matéria orgânica, tá? E a água tá aqui limpinha de novo, é a zona de águas limpas. Então, isso que eu falei aqui é o que está explicado aqui no textinho, tá certo? Fala em relação aos tipos de organismos que predominam, a quantidade de oxigênio, tá certo? É o que está falando aqui no textinho. É exatamente o que está nessa figura. Bastante oxigênio, introdução da perturbação, o oxigênio cai. Depois que a degradação da matéria orgânica, volta aí a ter o oxigênio no mesmo nível do início, ok? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui falando sobre as consequências do lançamento de uma carga orgânica. Então, quais são as consequências, né? Em termos de oxigênio, você tem aí uma depleção de oxigênio, uma queda de oxigênio, que muitas vezes pode chegar a zero. Se tem oxigênio dissolvido zero, não existe vida, é considerado um curso d'água morto, né? Porém, ele pode se recuperar pelos processos de reaeração, tá? E aí, ele volta a ter vida. A DBO, ela vem numa DBO alta, vai diminuindo, né? Porque os organismos vão decompondo a matéria orgânica e ela vai caindo. O nitrogênio começa muito, pouco nitrato. Só que esse nitrogênio vai sendo aqui oxidado à forma de nitrato, né? Nitrito e depois de nitrato pelos processos de nitrificação. Então, aqui no fim, você tem
pouco nitrogênio amoniacal e predominância do nitrogênio na forma de nitrato. As bactérias, quando chega a matéria orgânica, cresce bastante a comunidade, né? A população, na verdade. A população de bactérias e a população de fungos cresce muito, né? Porém, depois que a comida acaba, eles começam a morrer, o bichinho, até diminuir. Se eles crescem muito, tira o oxigênio das outras formas, né? Das outras espécies. Então, ó, há uma diminuição aqui nas algas e elas só voltam a subir depois que há aqui, né, a diminuição da quantidade de organismos decompositores aeróbios. Ok, gente? Então, sei que foi bastante coisa, né? Eu acho que eu falei muito, mas é um assunto bem importante, assim. Então, eram algumas coisas que eu tinha para falar para vocês em termos de poluição da água. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Com certeza eu esqueci de falar muitas coisas, porque como eu falei para vocês na última vez, né? Assim, eu falando sozinha, às vezes eu não lembro de falar algumas coisas. Então podem perguntar, tá certo? E até a próxima.